Aí, pessoal, bora participar agora de uma aula com o professor Lincoln sobre a Grécia Antiga, né? Civilização esta que tem muito a ver com a nossa formação como sociedade, o que nós somos, muito do que nós somos tem parte dessa civilização. A própria questão, né, do desenvolvimento cultural eurocêntrico, que nós somos resultado disso aí por conta das colonizações que a América vai sofrer, vem muito dos gregos, né? Os gregos têm muita responsabilidade nisso. Até porque a própria Península Ibérica ela foi uma das regiões onde se concentrou alguns povos, né, em determinado momento aí da expansão, vamos dizer, desses povos pelo Mediterrâneo, que vão se concentrar ali e também vão influenciar na formação desses países aí que foram nossos colonizadores, né, que chegaram até nós. Tá? A Grécia ela se concentra ali no mar Mediterrâneo, bem no centro do mar Mediterrâneo, né? Bem perto do território onde vai se desenvolver a civilização romana, que em outro momento nós vamos estudar sobre eles, né? E ela é dividida em três partes ali. Nós temos a Grécia continental, né, que é o território onde vai se desenvolver alguns povos dentro do continente sólido, do continente europeu ali. Nós temos a Grécia asiática, aí, que está correspondendo à Ásia Menor, que depois nós vamos ver como que alguns desses povos vão chegar até lá. E nós temos a Grécia insular, que está relacionada aos arquipélagos de ilhas ali, que vão se desenvolver algumas cidades-estados, como a própria Esparta, né? Ficou bem conhecida ali, Micenas, né? Algumas dessas sociedades. Esse período, primeiro período da Grécia, que nós chamamos de período pré-homérico, porque nós temos ali um ponto referencial para falar do desenvolvimento cultural da Grécia, né, que Homero, no caso, ele é esse ponto referencial, daqui a pouco a gente vai falar dele, né? Nós temos antes de Homero, nesse período pré-homérico, um período primitivo da Grécia, o início do desenvolvimento da civilização, né, que não foi diferente de muitas outras, né, como a Mesopotâmia, né, que passou pelaquela transição do sistema primitivo, né, para o sistema antigo. A Grécia foi da mesma maneira. Tá? Então, era um local que favoreceu bastante os gregos desenvolverem grandes cidades-estados, ali desenvolverem um aglomerado de cidades. São muitas cidades que vão aparecer no decorrer do desenvolvimento dessa civilização. Só algumas que a gente vai estudar particularizadas aí, que a gente vai falar sobre elas, né? Como é o caso de Atenas e Esparta. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Mas aí o que favorece? Porque é um território muito montanhoso, né? De portos naturais, de difícil acesso de outros povos. Então, até as invasões ao território grego foi muito difícil. Apesar de os persas, né, terem conseguido isso durante muitas tentativas, né? Mas aí a gente vai ver que por muito tempo os gregos vão resistir pelo fato, né, de se favorecerem dessa questão territorial. Né? Eu tenho a divisão dos períodos com relação a essa civilização, como eu falei para vocês, o primeiro é o período homérico, depois eu tenho o período homérico, tá? Que é o período correspondente à identidade, à formação cultural relacionado às histórias desenvolvidas por Homero, aí a Ilíada, que vai ser contada, né? A Guerra de Troia, aquela questão toda, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho aí o período arcaico, né? Que é o período de desenvolvimento das polis, né, da formação dos estados gregos. Eu tenho o período clássico aí, que é o período, né, do aparecimento aí de grandes cidades-estados, como é o caso de Atenas e Esparta, aí, Atenas principalmente por conta da filosofia, da política, né, de tudo que vai ser produzido nessa cidade. E eu tenho o período helenístico, que está relacionado à presença, né, de Filipe I e de Alexandre o Grande, porque aí eu tenho a expansão da cultura grega chegando a se miscigenar com outras culturas, né, que a gente também vai tratar disso durante a explicação. Bem, gente, quando eu falo do sistema primitivo, né, que vai formar, vamos dizer assim, essa primeira que nós chamamos aí de civilização micênica, né, a gente tem aí a presença, né, de alguns povos que vão caracterizar essa chegada no território, né? Nós temos primeiro aí os aqueus se concentrando naquela região de Micenas, ali da ilha, né, de Micena, por isso que é chamada de civilização micênica, e também ao sul do continente, ali então nós temos essa primeira presença de um povo, né, dentro desse território. Aí os aqueus são os primeiros, né, a serem identificados como os primeiros formadores ali, né, já dentro de um processo comercial, cultural e religioso, já se começa a desenvolver com os aqueus isso,
Depois eu tenho os jônios e os eólios chegando, né? Povos vindo ali do norte da Europa, da parte de cima ali do continente, né? Se concentrando também ali na parte continental. Dizem ali que esse momento é um momento de desenvolvimento pacífico, porque não vai haver guerra entre esses povos na hora de eles se concentrarem nesse território, né? Então vai chegando, vai tomando de conta do território que não está habitado. Então a gente vai ver esses primeiros povos começarem a se concentrar e desenvolver já um sistema comercial naquela parte ali do Mediterrâneo, tá certo? Uma agricultura, né, já voltada para essa questão sedentária, né? Não tenho mais essa questão nômade, eu tenho a concentração de povos por conta da chegada desses povos. Tenho a Grécia como um terreno não tão apropriado para a agricultura, por isso que eles partem muito para essa questão comercial com outros povos ali do Mediterrâneo, mas vão produzir mesmo que de forma incipiente uma agricultura que começa a movimentar, vamos dizer assim, já um sistema econômico para os gregos. Aonde é que isso daí vai se modificar, né? Que aí nós temos a partir daí o fim, né, da civilização micênica, né? E o início do que a gente vai conhecer como o período homérico, né? O fim do período pré-homérico para essa transição para o homérico, quando os dórios chegam nessa região, né? Invadem essa região e nós temos a primeira diáspora. Aí eu tinha antes uma concentração de povos na parte continental e ali na parte insular. Com a chegada dos dórios, alguns desses povos vão fugir. Os dórios, eles tinham como característica, era um povo de guerreiros, um povo militarista, né? Não chegou conversando, então muitos desses povos vão acabar fugindo dessa região e se concentrando, né, nos territórios próximos ali. E aí a gente já tem povos se concentrando na Ásia Menor, né? Eu tenho alguns povos se concentrando ali na Península Itálica, que depois a gente vai ver os romanos surgirem ali, né, algumas partes da Península Itálica e pelas ilhas, né, do arquipélago. Então eu tenho nesse momento a primeira diáspora, que faz com que, de forma natural, por conta dessa fuga, se comece a fundamentar as primeiras cidades, né? Porque aí vão começar a se formar nesse período que nós conhecemos como genos, tá? Esses genos vão fazer com que se forme essas primeiras comunidades tribais, né? Que a junção dessas tribos vão dar origem às primeiras cidades gregas, né? As primeiras cidades-estados gregos. A própria Esparta, né? Ela vem dessa descendência dória, né? Ela vai se fundamentar por meio desse crescimento populacional, dessa expansão populacional por todo o restante do continente, tá? Que aí nós temos, com essa chegada, repetindo para vocês, o fim da civilização creto-micênica, tá bom? Por conta da chegada dos dórios. Então, pessoal, eu tenho nesse momento aí o que nós conhecemos, né, como a formação, né, das regiões do Peloponeso e da polis, né? Essas polis, essas cidades-estados, né, elas vão passar a ganhar uma conotação. Então, desse sistema tribal, a partir desse período, nós temos a formação das grandes cidades-estados com essa expansão humana por todo esse território. O período homérico ele é caracterizado principalmente pela formação da cultura grega. É nesse momento que efetivamente eu tenho essa formação acontecendo, né? Porque há uma formação de identidade cultural a partir do que Homero vai produzir. Alguns historiadores trabalham a hipótese de que Homero nem sabia escrever nem ler. Ele ter visualizado todos esses acontecimentos com relação a Troia, e em cima disso começou a se contar histórias. Ele começou a contar histórias com relação a essa guerra que ele tenha presenciado. A própria Guerra de Troia, ela historicamente hoje, né, a grande parte dos historiadores trabalham com essa questão de realmente ela existiu, foi uma guerra que existiu, né? Uma guerra que durou por algum tempo. Não se sabe se essa guerra realmente foi por conta dessa questão lendária da Helena, da mulher que foi roubada, né? Porque o que se sabe é o seguinte: a própria formação de identidade que a gente trata com relação à Ilíada, né, a Odisseia, que está relacionada à história da Guerra de Troia, foi um momento para se formar essa identidade grega, porque alguns personagens, né, se fala que eles vão ser inseridos dentro de uma história que aconteceu.
A Guerra de Troia, vai lá, professor, ela aconteceu, né? Mas alguns desses personagens que participam da guerra, eles não existiram, né? Eles são criados dentro de um momento de necessidade de formação de identidade. E principalmente dentro de um momento em que a questão mitológica, ela carregava essa formação. Então esses personagens, por exemplo, como Aquiles, Heitor, né, o próprio Ulisses, esses caras aí, não se tem certeza que esses caras existiram. Se trabalha mais na hipótese que são personagens que vão dar uma conotação de exemplo. Ah, todos querem ser como Aquiles, o guerreiro corajoso, né, adorado pelas mulheres, né? Nós temos essa conotação, todo grego queria ser como Aquiles. Heitor, né, o bom filho, aquele que se sacrificou pelo irmão, né, um bom pai. Então, todos os gregos passam, alguns gregos começam a se direcionar, eu quero ser como Heitor, eu quero viver como Heitor, justo, né, um cara correto. Eu quero ser como Ulisses, um cara perspicaz, um cara inteligente. Criou o cavalo, que cara inteligente, que conseguiu entrar, né, na cidade, derrotou os troianos. Então, a gente começa a visualizar nesse período homérico essa formação de identidade do povo grego, né? Então é muito importante esse período dentro desse contexto, tá? Então nesse momento aí, principalmente durante o período homérico, como eu falei para vocês, nós temos essa formação de identidade, nós temos já andando, né, para um período de estruturação, né, dessa, vamos dizer assim, dessa civilização, e é também o período da segunda diáspora, né? Porque essa segunda diáspora, chegou algum povo, professor, invadiu também lá para todo mundo sair correndo de novo? Não. A gente vai ver que começa a crescer tanto as cidades gregas, começa a se tornar tão habitadas que alguns grupos começam a sair desses locais para ir para outros. Então tu vai ver gregos indo em direção à Península Ibérica, lá mesmo para onde hoje é a Espanha, ali aquele território, alguns se concentrando ali onde hoje é Roma, né, antes da civilização romana, a África. Então tu vai ver essa segunda diáspora ser responsável por abrigar essas pessoas, já que já estava faltando, né, abrigo para tanta gente que já estava começando a se concentrar nesse território grego aí, né? Então a gente começa a ver a expansão. Por isso que caracteriza muito essa influência dos gregos na formação da Europa, na formação da própria mentalidade europeia, porque eles não vão se concentrar, essa experiência grega, ela não vai se limitar somente ao território grego, ela vai se expandir por outros territórios, certo? Bem, eu tenho, né, o período arcaico, né, depois do período homérico, que está relacionado ao fortalecimento, né, dessas cidades-estados. Aí, como eu falei para vocês, surge o que nós conhecemos como as polis, né, essa identificação do Estado grego, a diferenciação, né, que essas cidades-estados vão ter uma da outra, que isso daí é bem importante, né? É um período também que a gente vai ver de identificação de poder, porque muitas dessas cidades vão entrar em conflito para administrar o poder em determinadas regiões, a expansão, a própria Esparta, né? É uma cidade que se caracteriza muito por essas características militares, né? É militarista, né? É caracterizada por ser uma diarquia. Ela nunca vai, ela passa a ser governada sempre aí por duas grandes lideranças, né? Os posicionamentos da mulher é diferente de Atenas, não que a mulher tenha um papel social dentro de Esparta, mas ela passa, né, a passar pela formação militar, né, por todas aquelas questões para que se valorize a produção de guerreiros. Eles dependiam muito disso. A mulher não tinha, a gente vê muito em alguns filmes, documentários, a mulher se posicionando dentro de Esparta. Não, os espartanos eram altamente machistas, né? Era um povo assim muito voltado para essa questão do homem mesmo, e a mulher ela estava em contrapartida com um dever de produzir guerreiros. Então a mulher, professor, ela participava de guerras, ela participou de guerras, né? Mas participava da formação militar porque eles achavam que seria ideal essas guerreiras, essa formação de guerreiras na produção de bons guerreiros. Eles usavam mesmo essa palavra produção. Já em Atenas a gente vê essa diferença, né? Vai ser a cidade onde vai se dar destaque a questão da filosofia, a formação
do processo político republicano, né, principalmente quando se fala de Aristóteles e Platão, né? Então o período arcaico é o período de ascensão, né, dessas cidades-estados aí, que já vai culminar no período clássico, porque nós temos aí essa formação principalmente sendo levada agora para uma outra direção. Quando a gente falou do período homérico, eu falei muito dessa identidade mitológica que vai carregar o povo grego, sobre as histórias que Homero vai contar, né? E agora, nesse período aí, nós temos a polis de Atenas trazendo, vamos dizer, um sentido maior para se viver dentro de uma questão razoável, né, de uma questão verdadeira, que é o aparecimento da filosofia, né? Então o grego, muitos, claro, não vão deixar de seguir a religião, de seguir essa questão mitológica, não é uma transição assim tão rápida, é muito vagarosa essa transição, mas a gente vê a identidade do povo grego a partir daí ser formada por essas duas mentalidades, né? Essas histórias do passado e mais esse sistema agora relacionado a um processo político, científico que a filosofia vai trazer, né? O período helenístico, ele está bem ligado ao período que Alexandre, né, vai passar a aparecer dentro desse processo histórico grego, né? O período arcaico foi aquele período que a Grécia sofreu muito as guerras civis entre eles, né? A gente vai ver muito, principalmente daquela região do Peloponeso, né? Depois nós temos as guerras que foram intensas contra os persas e os gregos, eles, né, vão passar muito tempo sofrendo na mão dos persas, muitas cidades gregas vão ser dominadas, as alianças vão começar a ser feitas, né, como o caso de Atenas e Esparta, vão ter determinados momentos que essas cidades vão se aliar em favor de se protegerem contra os persas, mas esse domínio persa, vamos dizer assim, essa agonia que a Grécia passou tanto tempo na mão dos persas, ele vai culminar com a presença de Alexandre, né? Porque Alexandre aí, o pai dele já vinha, né, ganhando algumas batalhas com relação aos persas, mas aí a gente tem aí a presença de Dário II, né, que é o último, vamos dizer assim, rei persa, que Alexandre consegue derrotar. Com essa derrota de Dário e o fim desse domínio persa, vamos dizer assim, sobre a Grécia, a gente vai ver Alexandre modificar todo o contexto histórico, né? Principalmente quando se fala dessa história da Grécia, porque eu tenho uma diferença do que foi o helenismo para o período helenístico, né? O período helênico para o período helenístico. O período helênico está relacionado à cultura pura, sem misturas, né? O que foi produzido durante o período homérico e desse período clássico que eu falei para vocês, né? Há uma formação cultural do povo grego a partir do aparecimento do sistema mitológico, vamos dizer assim, da religião, né, a questão mitológica, e dessa questão filosófica. Eu tenho essa produção de identidade do povo grego a partir daí, né, essa formação, né, essa junção e essa formação de identidade. A partir do período helenístico, aí Alexandre aparece, eu tenho uma mistura da cultura grega com outras culturas, porque Alexandre, ele vai usar muito dessa política de preservar a cultura do povo dominado, né? Então não vai haver ali vamos dizer, uma imposição de Alexandre sobre aquelas pessoas que vão passar a ser dominadas por ele, os territórios que ele vai conquistar, que Alexandre vai expandir muito seu domínio depois, né, que ele derrota os persas. Aí eu vou ver o Egito, todos os domínios que eram da Pérsia vai passar para Alexandre, né? Ele vai criar as Alexandrias. Nós temos aí a Alexandria da Babilônia, nós temos a Alexandria do Egito, muitas Alexandrias vão ser criadas por ele, né? E o interessante é que mesmo após a morte dele, isso vai continuar se propagando, né? A cultura grega vai chegar a outros lugares e ela vai ser assimilada juntamente com a cultura daquele local, que isso dá origem ao que a gente conhece, a formação helenística, porque há uma miscigenação da cultura grega, essa mistura com as outras culturas dominadas, né? Por que eu digo que isso vai muito além, né, da morte dele? Depois da morte dele, né, as Alexandrias dele vão ser divididas entre os seus principais generais, né? Um deles até ficou muito conhecido, eu uso como exemplo aí, né, Ptolomeu, né, foi um dos generais assim que era muito próximo de Alexandre, e ele vai ficar com uma das Alexandrias mais importantes, que é a Alexandria do Egito, né? Durante a era ptolomaica, Ptolomeu vai promover essa questão helenística, apesar de no período que Alexandre era vivo ele não concordar muito com Alexandre, que Alexandre teve essa resistência dos generais, né, dos gregos que estavam ali lutando do lado dele com relação a essa miscigenação, eles não concordavam
que teria que se levar a cultura grega a outros povos, né? Eles eram muito voltados a essa questão, né? Mas aí depois da morte de Alexandre, Ptolomeu ele vai propagar, né? É um dos generais que propagam essa ideia de disseminação da cultura grega, né? Se funda uma nova dinastia no Egito de faraós, né? A partir do domínio de Ptolomeu, que nós chamamos de Era Ptolomaica, que vai culminar, né? Vai chegar ao fim lá com Cleópatra, né? Por isso que a gente diz que Cleópatra não é descendente de egípcio, ela é descendente, né? De um macedônico, né? De um cara que lutou do lado de Alexandre, que lutou pela Grécia. Então, né? O último faraó vai acabar durante o período que Cleópatra governou, que ela é descendente de Ptolomeu. Então, só para vocês terem noção, né? Então, há um processo de miscigenação. A cultura grega ela vai chegar em vários lugares por conta da presença de Alexandre o Grande. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, né? A gente fez aí, né, um grande acoplado do que foi essa civilização, né? Foi uma civilização maravilhosa. Nós temos muito ainda, né, o que falar dessa civilização, né? Uma aula clara não dá, né? Mas pelo menos a gente deu para entender as principais fases, como ela se formou e como ela influenciou, né, na nossa formação como cultura ocidental, tá bom? Até a próxima aula com o professor Lincoln. Muito obrigado. Tchau, tchau.